que nunca. Estamos aqui no prédio da Gazeta com um convidado mais do que especial, Augusto! Tudo bem? Bem-vindo, Augusto! É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer cara. É todo meu, né? Olha, para explicar para todo mundo, é que eu já conheço o Augusto porque eu já vi o vídeo dele, porque Augusto participou, ou melhor, quis participar do nosso programa e fez um vídeo maravilhoso pedindo para participar. Meu nome é Augusto Marques, eu sou aqui da cidade de Nova Serrana, Minas Gerais, e eu tô aqui para dizer que eu nunca conheci o Centro Velho de São Paulo, a sua história, os pequenos museus, os sebos, e eu penso e acredito que daria um bom programa e seria um prazer conhecer a produção da Gazeta, a produção do Eu Nunca. É só me chamar que eu vou. Eu pego um ônibus aqui na rodoviária, tem um ônibus que vai de noite. Então você é de Minas Gerais? Sou de Minas. Que cidade? Eu sou de Nova Serrana. Eu sou de Belo Horizonte, nascido em Belo Horizonte, mas tem uns 15 anos que eu moro em Nova Serrana, é minha cidade do coração, onde estão minhas amizades, minha esposa, entendeu? Eu ando de skate desde 2002, entendeu? E através do skate, que aí a gente chega em São Paulo, a parte que eu quero e vim participar do programa, né? E Augusto, estamos aqui para o seu Eu Nunca. É um dos temas mais legais que eu já vi alguém pedir para fazer, que é Eu Nunca Conheci o Centro Velho de São Paulo. Pois é. Que prazer fazer essa pauta! Não, eu também acho, porque até onde eu sei, São Paulo tem 461 anos. É uma bisavó, né? Uma tataravó. E tem muita coisa legal. Eu não sou arquiteto, né? Mas eu gosto muito das paisagens, eu gosto muito de essa coisa antiga, entendeu? A gente olhar para o passado, pra gente enxergar o que a gente está vivendo hoje, pra gente tentar construir o amanhã, entendeu? Esse é um dos motivos pelos quais a maioria das pessoas não conhece o Centro Velho de São Paulo, porque verdade. A gente não valoriza a nossa história, isso é verdade. Tem muita gente que tem medo de ir no centro, tem muita gente que não conhece o centro, que acha que o centro é perigoso, ou feio, ou qualquer coisa do gênero, mas na verdade nunca foi lá para conhecer. E você, meu Deus, mas que maravilhoso, saiu lá de Minas porque quis conhecer o Centro Velho de São Paulo. Olha, eu vou falar uma coisa. Muito obrigada. Vamos tá lá. pronto? Não, tô pronto. Tô na pegada já, né? Então vamos que a gente vai ter um guia maravilhoso para andar com a gente, explicar tudo do Centro Velho de São Paulo. Vamos lá, Augusto. Chegamos na Praça da República, onde começa o seu tour pelo Centro Velho, uma parte já muito importante, com o nosso guia aqui, Rafael. Tudo bom? Tudo bem, bom dia, tudo bem. E aí, esse é o nosso convidado, Augusto. Tudo bem, Augusto, prazer, bem-vindo Você aqui que ao vai centro. guiar a gente, Obrigado. então. Bom, vamos explorar aqui o centro, né? Descobrir todos os segredos aqui dessa região. Maravilhoso. Como é que vai ser? Explica um pouco, assim, pro Augusto, como é que vai ser o dia dele. Bom, a gente está aqui na Praça da República, a gente começa o passeio, a gente vai passar pelos principais pontos turísticos aqui do centro histórico, como o edifício Copan, Teatro Municipal, a Prefeitura, o Viaduto do Chá. A gente começa por onde? Aqui mesmo na Praça da República. Bom, então aqui onde a gente está começando o passeio é a Praça da República. A Praça da República foi construída no final do século XIX com o objetivo de urbanizar os novos bairros que estavam surgindo desse lado de São Paulo. É um outro lado do centro de São Paulo. E a Praça da República, construída em 1894, ela não tem uma igreja. O governador, na época, decidiu que não queria uma igreja. Em vez da igreja, ele construiu esse prédio atrás da gente, esse prédio amarelo, que foi a primeira escola pública do estado de São Paulo. E hoje aqui é a Secretaria Estadual da Educação. Até por isso que a gente viu ali algumas barracas ali na frente. O pessoal são os tá em professores, greve, né? exatamente, os professores do estado de São Paulo em greve, então ali estão protestando em frente à Secretaria. Esse grande edifício cinza ali na esquina é o Edifício Itália, o segundo maior edifício do Brasil. Foi construído em 1965, de altura tem 165 metros, 46 andares lá dentro. É um prédio comercial, de escritórios, né? exatamente, um prédio comercial de escritórios. Tem dois restaurantes, um no primeiro andar e um outro no topo. O restaurante no topo chama Terraço Itália. E um dos restaurantes com maior índice de pedidos de casamento do mundo. Exatamente, exatamente. And now my worried concave of thoughts won't linger anymore. Mas o Copan, como eu estava contando, ele foi um projeto da empresa Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo. Essa empresa ela criou um projeto para os 400 anos de São Paulo, que seria comemorado em 1954. O Copan ele tem 1.160 apartamentos. É o considerado o maior edifício residencial da América Latina.
Você tem todos os tipos de apartamento. Tem apartamento de 3 dormitórios, 2 dormitórios, 1 dormitório, kitnet. São 6 blocos. Take this night from me, girl, you're stunningly divine. Take this night from me, girl, you're... Aqui a gente tá na Praça Roosevelt, né? Exatamente, atrás da Consolação já é a Roosevelt. Ah, Roosevelt é um lugar bem alternativo, assim, tem um circuito bem alternativo de teatro, tem os parlapatões, os sátiros, é muito bacana, assim, não são aqueles teatros tradicionais que a gente conhece, assim, e é muito legal, tem um monte de peça são bacana. bons, são aconchegantes, eu acho bem da hora. São Paulo respira cultura, né? Bom, aqui a gente está em frente à Igreja da Consolação. Ela foi construída em 1799, porém ela foi demolida no final do século XIX, reconstruída no início do século XX. E atrás da Igreja da Consolação a gente encontra a Praça Roosevelt, uma praça que existe desde os anos 60, porém ela foi remodelada no início desse milênio, reaberta ao público em 2010, então devolveu a Roosevelt para a população em 2010, então desde então trouxe essa força de volta para o teatro alternativo que existe aqui, as companhias de teatro, e também para os skatistas e patinadores que puderam ter uma praça, uma excelente opção para praticar o esporte. Bem estritável, bem boa. Been searching for love. I'm sorry I escaped you. I wonder how I... Ó, pessoal, a gente está aqui em frente à Biblioteca Municipal, Biblioteca Mário de Andrade. A biblioteca aqui, a Biblioteca Municipal, ela foi fundada em 1925, não era localizada aqui. E foi a primeira biblioteca pública de São Paulo. Antes disso, não tinha biblioteca pública. Lá dentro, a gente tem mais de 350 mil livros e um dos livros é de 1901, só um ano depois do descobrimento do Brasil. É um livro em latim, um livro de orações. 1500. Tá lá, 1501. Um ano depois do descobrimento do Brasil. Girl, you're the love I've been searching for. 'Cause I will be true and be faithful and that's... Bom, aqui a gente está atrás da Biblioteca Municipal, essa é a Praça Dom José Gaspar, foi construída junto com a biblioteca nos anos 40. Aqui tem acesso Wi-Fi grátis, aliás, isso é uma medida do governo tem as atual. plaquinhas, eu vi reparando as Exatamente. plaquinhas. Aqui, principalmente aqui nas praças do centro, está disponibilizando o Wi-Fi gratuito. Nossa, isso é muito pessoas maravilhoso, olha utilizarem. essa plaquinha, eu adoro. Pode economizar ali na conta do celular. É bom, né? é Pode bom. usar. E outra coisa que a gente tem aqui, que a gente pode ver aqui, e no centro tem muito, são as ciclovias. Isso é uma coisa que o governo atual tem investido muito, um tema até polêmico aqui em São Paulo. Não, parte ciclovia, da população não gosta, ciclovia é demais, né? Eu lá na minha cidade, eu tenho bike, vou trabalhar de bicicleta. Por muito tempo o paulistano ele tinha só a opção do carro. Ele era incentivado a só utilizar o carro. E agora, tendo essas outras opções, fica mais fácil para as pessoas irem muito bom. vir. É É top. polêmico, como a gente estava conversando. Alguns... Toma É polêmico, mas é espaço. maravilhoso. É bom. Maravilhoso. Só É isso bom. que eu digo. Vamos pro próximo ponto? Vamos. Bora, bora. Esse é o Teatro Municipal de São Paulo, maravilhoso. Foi construído no início do século XX e ele foi inspirado na Casa de Óperas de Paris. Quem construiu esse teatro foi o arquiteto brasileiro Ramos de Azevedo, um arquiteto muito importante aqui em São Paulo no início do século XX. Lá dentro tem mais de 1.500 lugares, isso é grande para os padrões brasileiros de teatro municipal. Quase todo final de semana tem apresentações, ópera, balé. A gente já veio gravar uma pauta aqui, um Eu Nunca aqui, de uma menina que nunca tinha vindo no Teatro, Teatro Municipal. Trouxemos ela aqui. O Shopping Light, na verdade ele chama Edifício Alexander Mackenzie. Ele foi terminado de se construir em 1929 para ser a sede de uma empresa canadense que chamava Light. Essa empresa Light que construiu esse prédio, era dona desse prédio, ela saiu do Brasil em 1979. A gente está aqui no meio do vale, famoso Vale do Anhangabaú, e ali atrás da gente vê o Viaduto do Chá. O Viaduto do Chá foi o primeiro viaduto de São Paulo, construído no final do século XIX, 1891, com o objetivo de ligar o centro de São Paulo daquele lado para os novos bairros que vinham desse lado da cidade. E naquela época, debaixo do viaduto, tinha um rio, o rio Anhangabaú. Tinha um curta muito interessante chamado Entre Rios, que conta justamente a história de São Paulo a partir dos rios, né? Exatamente. Do Anhangabaú e Tamanduateí. Exatamente. Mas foi às margens desse rio, no alto dessa colina, que nasceu a vila de São Paulo de Piratininga. Piratininga é o antigo nome do rio Tamanduateí. Na língua tupi, quer dizer rio do peixe seco. No final dos anos 80, o governo decidiu revitalizar o Anhangabaú.
E aí, para isso, foi feito um concurso e o projeto que venceu o concurso era para cobrir a avenida, conectando os dois lados do vale, como a gente vê hoje. E tem o prédio mais alto, né? Exatamente. Onde que é? Exatamente. Ali para trás, atrás do Palácio do Correios, que é esse prédio antigo, a gente vê um prédio bem alto, cheio de vidro, com umas antenas no topo. Esse é o edifício Mirante do Vale, considerado o edifício mais alto do Brasil. Ele é um edifício comercial, foi construído em 1966, tem 170 metros de altura, 51 andares. 5 metros a mais que o edifício Itália. Ninguém sabe que esse daqui é o mais alto porque ele justamente foi construído no Vale. Então ele não parece que é o mais alto, mas de comprimento ele é o mais alto de São Paulo. Você, skatista, trouxe o skate, claro. Ah, pois é, né? Na verdade, eu conheci São Paulo, essa coisa histórica, eu gosto bastante. Mas eu aprendi a gostar mais por causa do skate. Então é uma oportunidade boa e eu vou aproveitar esse passeio que a gente está conhecendo a história de São Paulo. Vou tentar mandar umas duas ali só para falar que eu não andei, entendeu? Maravilhoso. Demorou? Ó, pra você entender que skate também leva as pessoas a conhecerem a história dos lugares, Pois gente. é. Maravilhoso. Não é só chegar e andar, né? Tem que saber, né? Fica à vontade, gente. Não, demorou, valeu. As maquiagens fortes escondem os hematomas na alma. Fumando calma, ela observa. Meu nome é Renata, tenho 27 anos e eu nunca fiz arvorismo. Oi, meu nome é Bárbara, eu tenho 24 anos e também vim fazer arvorismo pela primeira vez. Eu estou bem ansiosa para fazer o arvorismo, mas eu não sei qual que é a altura, eu tenho um pouco de medo de altura, então estou com um pouco de receio de como que vai ser essa experiência. Eu tenho medo de altura, até por isso acho que eu demorei tanto tempo para fazer arvorismo, mas eu tô bem animada, vamos ver como é que vai ser. O arborismo, ele é um percurso entre árvores, tá? Acima de 2 metros de altura geralmente, passa por diferentes obstáculos com diferentes dificuldades, tá bom? Do momento que vocês saem do chão até o momento que vocês retornam para ele, vocês vão estar presas em algum ponto, tá? É um percurso totalmente seguro, tá bom? O percurso que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão subir essa rede preta, tá? Chegando na primeira plataforma, a 8 metros de altura, vão passar por mais 9 plataformas com diferentes obstáculos, tá? E vai voltar numa tirolesa de 100 metros. Os arvorismos, geralmente, eles terminam em tirolesa. A surpresa final, né? Surpresa final. Imagina, nervosa nada. Vamos subir? Vamos lá. Difícil? Tudo bem. Um pouquinho. Perdi um pouco o fôlego. Maravilha! Tão bom quando chegar na plataforma. Meu Deus! Meu pai do céu, o que eu tô fazendo aqui? Ó, que aventureira! Se arriscou agora, hein? Tô pegando o espírito da coisa. Essa é a velocidade máxima que eu consigo desenvolver. Ai, tem um peixinho aí. Jesus, aqui fica meio mole, não? Eu tenho problema de ataque de riso em horas inapropriadas.
mais um. Bom, Esse foi muito difícil. Nosso estado explica muita coisa. Acho que esse aqui foi o mais difícil, olhando de baixo é o mais assustador. A gente já tava com medo dele antes. Mas a gente ainda não sabe o que tem pela frente. Mas a gente comprovou que esse era realmente difícil. A gente tá muito feliz de ter conseguido. Meu Deus, isso aqui é muito difícil! Nossa, se eu passar por esse aqui, sério, os outros vão ficar ficha. Riding high and roll the dice, two sides are fade, but a rocket's off your roof. Yes! Riding bikes through red lights with bulletproof. Can you blame me for just being alive? Bom, depois de todo esse percurso, a gente achando que ia terminar, e ainda tem mais a tirolesa. Bom, eu tô com um pouco de medo, mas tá bom, tá legal. É só me jogar? Ai. Vai ser meio rápido. Caraca, velho! Yeah! É bom! Cara, isso é muito legal, eu quero fazer de novo. A tirolesa é muito alta, mas vamos lá, já tô aqui, é o jeito de descer agora, vamos embora. Ai, que bom! Bom, eu tava muito nervosa no começo. Na hora da tirolesa, tava muito alta. Eu achei que eu não fosse conseguir pular. Mas agora que a gente terminou, tô muito feliz, muito orgulhosa de mim mesma e foi muito divertido. Apesar do medo todo, quando você termina e olha, você fica muito orgulhosa do que você fez. Eu tô muito feliz, adorei fazer arborismo. Bom, eu curti bastante a experiência de fazer arborismo. Eu tava com receio da tirolesa, mas vi que no percurso tem partes muito mais difíceis. Mas eu achei muito bacana, gostei muito da experiência, assim como a Bárbara, também estou muito orgulhosa de ter conseguido. Aqui onde a gente está é a Praça do Patriarca. Essa praça ela foi construída oficialmente pelo governo em 1922, em homenagem ao patriarca da independência do Brasil chamado José Bonifácio Andrada Silva. A última reforma que teve aqui foi em 2002, quando foi demolido um terminal de ônibus, tinha um terminal de ônibus, e aí foi colocada essa polêmica cobertura branca. Por que polêmica? Alguns locais, alguns policiais não gostaram, porque se você estiver na rua Líbero Badaró, ali, você não tem mais uma visão da igreja de Santo Antônio. Aqui atrás da gente vê a Prefeitura de São Paulo, esse prédio todo de Casa mármore. do Haddad. A casa do atual prefeito, que é o Haddad, Fernando Haddad. Bom, esse prédio não foi construído para ser prefeitura. Esse prédio foi construído na década de 30 para ser o escritório, a sede das Indústrias Reunidas Matarazzo. Então, desde 2004, com a gestão da Marta Suplicy, aqui se tornou a Prefeitura de São Paulo. Esse prédio é muito interessante, ele tem algumas curiosidades. Por exemplo, ele não tem o 13º andar, por causa de uma superstição do dono, o Conde Matarazzo. Singing a lullaby, it's all that I need to get by. If I follow your rats and you, I'm assured of a different view. Cause exposing the things I've seen would be like living with every dream, losing anything of my only soul. Bom, a gente está aqui na Praça da Sé, principal praça de São Paulo, e na nossa frente, igreja maravilhosa, que é a famosa muito alta, né? Catedral da Sé, muito é muito grande. O teto dela é de quê? Ele é verde, ele tem um vidro, o que pintado, é? Não, ele é pintado dessa cor verde justamente para seguir o estilo neogótico da catedral. O interessante da igreja, a gente olhando ela de frente, é que a gente tem a impressão de que tudo está apontando para o céu. Dentro da Catedral da Sé, a gente encontra o maior órgão da América do Sul, com 12 mil tubos. Como vocês dizem lá, menino? Nó! Meu Deus do céu. Existe desde 1954. Trem é grande demais, né? E olha isso, ele é tão grande, tão poderoso, que a igreja usa só 10% do órgão durante as missas. A igreja não pode usar mais de 10% do órgão, porque se usar, a estrutura da igreja e os vidros das janelas vão quebrar por causa da força do órgão.
Que isso. Sim. E aqui mais à frente a gente tem o Marco Zero de São Paulo, o famoso Marco Zero de São Paulo. Famoso Marco Zero. A pessoa chega, tem que vir no Marco Tem que Zero, vir no né? Marco Zero, exatamente. Tudo começa daqui. No Marco Zero. Tudo começa no Marco Zero. Então se a gente pega uma rodovia e vê lá o quilômetro 20, significa que está 20 quilômetros de distância daqui. Do Marco Zero. do Interessante. Marco Zero. E todas as ruas e avenidas, elas começam a numeração pelo lado que é mais próximo do Marco centro. Zero. Cada lado do hexágono, se a gente for reto, a gente vai chegar nessas localidades. E para ir lá para onde tem a melhor comida brasileira, terra Pois boa, é, pão terra de queijo, boa, leite, gente boa. queijo. Só seguir reto aqui, tá em Pois Minas é, e Gerais. se vocês quiserem Não é colar verdade? lá, tá convidado, o caminho, Só a você gente sabe. começar a andar pra cá. Falar igual a gente fala, você segue o rumo, marca o rumo e vai. Marca o rumo, vai. Bom, pessoal, a gente está aqui no pátio do colégio e é aqui, Augusto, onde tudo começou aqui em São Paulo. Em 1554, no dia 25 de janeiro de 1554, os dois jesuítas portugueses, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles escolheram este lugar para celebrar a primeira missa da vila de São Paulo de Piratininga, como era chamado. Aqui é onde os jesuítas chegaram, montaram acampamento para justamente converter os índios que viviam no mosteiro de onde fica o mosteiro de São Bento. A gente está em frente ao Banespão, o edifício Banespa é um dos pontos mais famosos de São Paulo. Esse prédio foi construído na década de 40 porque o Banco Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo, ele precisava de um novo escritório. Estava expandindo o banco e tudo. Então aqui, conseguiram esse terreno aqui e foi construído o prédio. O projeto original foi inspirado no Empire State Building, em Nova York. O edifício Banespa foi concluído em 1947. Naquele ano, esse era o edifício mais alto do Brasil, com 161 metros de altura, 35 andares. Hoje ele não é o mais alto, hoje ele é considerado o terceiro mais alto de São Paulo. Bom, aqui a gente está em frente do imponente edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu de São Paulo. Quem construiu o Martinelli foi um italiano chamado Joseph Martinelli. Ele veio para o Brasil procurando uma vida melhor e conseguiu. Ele se tornou muito rico aqui em São Paulo, então ele decidiu construir o prédio mais alto da cidade. Ele queria que o prédio tivesse 30 andares, mas o governo na época não autorizou 30 andares, só autorizou 25, mas ele queria 30. Então o que ele fez? Ele construiu o edifício com 25 andares, como a gente vê, e lá no topo do prédio, a gente não consegue ver daqui, mas no topo do edifício ele construiu a mansão dele, com 5 andares. E aí ele fez o que ele queria. You're gonna see it found. Your heart grows cold. Bom, aqui a gente está no Largo São Bento e esse nome é por causa do mosteiro de São Bento que fica atrás da gente. O mosteiro no meio do centro de São Paulo. É bem antigo. Bem antigo. Na verdade, a construção começou em 1910. Em 1900, com a Escola São Bento. Depois, logo em seguida, em 1908, com a Faculdade São Bento. Em 1910, começou a construção de todo o mosteiro, que foi terminado em 1914. E hoje o Mosteiro de São Bento é considerado a maior concentração de igrejas católicas em São Paulo. E tem os caras que cantam. Exatamente. Os monges, dentro do mosteiro tem os monges, Tem os eles monges moram mesmo. lá, exatamente. Que E aí, legal. todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, tem a missa ali dentro A da pessoa igreja. pode vir acompanhar. Exatamente. E aí os monges, eles cantam, eles fazem cantos gregorianos. Né? Legal E- que foge da correria que é do centro. A gente está aqui próximo ao centro financeiro. Exatamente. E vem para uma coisa assim que né, é tipo, hoje em dia é meio fora, né? Um monge. Uma coisa mais É, pacífica. é pacífica, E São né? Paulo é essa coisa multifacetada. Né? A gente É. tem um mosteiro aqui, a gente tem a Bovespa A e o Bovespa, dinheiro uma rolando loucura ali. ali. Terminamos nosso tour? Aqui a gente encerra o nosso passeio pelo centro histórico. Rafa, super obrigada, Pô, viu, cara? Eu Foi que muito agradeço, legal, seu. Foi um prazer a meu. sua companhia, Augusto. Ô, Rafael. Foi um prazer te acompanhar aqui. Valeu. Agora conhece São Paulo com propriedade. Não, agora eu conheço. Agora eu vou vir sozinho, pá, Isso mesmo. Já vai andar, quero ensinar. conhecer os cafés, quero né, ir nas praças e tal. E ensinar meus amigos também. Você olha o passado, vive o presente, constrói o futuro, né? Boa, Que isso aí. maravilhoso, falou bonito, hein? Você gostou então do Oh, seu eu tour? adorei todos O que vocês. você mais gostou? Olha, eu gostei bastante do Vale do Anhangabaú, a questão do viaduto, de tanto olhar de baixo para cima, de cima para baixo. Eu gostei bastante da Praça da Sé, a Paulista, que não faz parte desse roteiro histórico, mas eu tive a oportunidade de ver ontem. Pra mim, assim, é novo, é até espantoso, né? Eu acho que você conhece o centro de São Paulo melhor do que muito paulistano. Viu? É, hoje em dia verdade, eu posso é falar verdade. que Agora, depois do passeio, tem gente com que só certeza. passa e nem tá ligado, eu já... E é muito legal, é bacana assim, mesmo eu adoro fazer esse passeio. É bom, fica pro resto da vida.
Maravilhoso, gostou? Gostei, Tá adorei. satisfeito? Tô. Meu, eu tô muito feliz de ter Obrigado. feito, finalmente ter feito. O Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. E São Paulo é ali, né? Minas é ali, né? Minas é logo ali, É logo entendeu? ali. E agora você já visitou o Centro Velho de São Paulo, já conheceu o centro Conheci e história. conheceu bem, né? Conheci. Agora, só uma coisa, fundo. eu vou pedir pra você falar, pra você falar para as pessoas que você realmente mandou um vídeo e que a gente te chamou e que você participou do programa, não é fácil? Coloquei o celular, apoiei assim numa escova, sabe? Pro celular não cair. E aí, 1 minuto e meio, o videozinho, né? Eu mandei, a internet estava boa, estava funcionando, porque lá é meio afastado, entendeu? Mas sinal 3G rolou, cara, rolou a conexão. Eu fiz, coloquei meus dados. Em 1 semana vocês já mandaram e-mail pra mim, a gente foi negociando, tal dia. É muito legal receber pessoas como você, tipo, gente que manda o vídeo, que quer fazer uma parada porque quer mesmo. Então é muito astral. Então, Augusto, muito obrigada. Adorei. Foi Obrigado, maravilhoso. foi bom, Os foi melhores bom. eu nunca que a gente já fez, hein? Essa praça que a gente tem aqui é a Praça Ramos de Azevedo, mesmo nome do arquiteto que construiu o Teatro Municipal. E a praça foi construída em 1911 junto com o Teatro Municipal. A fonte aqui embaixo ela foi inspirada na fonte de Roma, Fontana di Trevi. E as estátuas espalhadas pela praça é uma homenagem àquele senhor ali, que é o Carlos Gomes, considerado o maior compositor de ópera do Brasil. Ele que fez a peça O Guarani. Eu nunca é um programa muito style, entendeu? Eu falei, não, eu vou correr atrás. Tá vendo, gente? Ninguém pagou ele pra falar isso. Ele tá falando porque ele quer, não é mesmo? Não, que é o Eu Nunca é verdade. maravilhoso, é um dos melhores programas de televisão brasileira. E ele que disse, hein? Não fui eu.